gente, seguindo no tema de apropriação cultural, finalizando, vamos começar então a entender o que é ancestral, para a gente poder entrar no assunto definitivo. Ancestral é a energia que acopla os seres, que gera os seres, né, dentro de cada espécie. Um exemplo, as aves. As aves são diferentes umas das outras, né, mas possuem o mesmo princípio, a mesma natureza, ou seja, a mesma ancestralidade. E isso se expande para o ser humano. Então, nós somos formados pela ancestralidade, que é a fonte da energia que nos dá a vida, que nos dá vamos dizer assim, todo o nosso entendimento, são todos os nossos elos. Então é o que forma a criatura, o que forma o que ela é. Então, quando alguém, por exemplo, muda de nome, tá? Ou muda a própria natureza das suas características pessoais, ela perde a ancestralidade. Então, entendendo, como nós já entendemos no outro vídeo, sendo o supapo um elo com a ancestralidade, com a cultura, tá? Mexer nesse elo significa destruir uma etnia. Não é difícil entender isso aí, é bem simples. Então é isso que está acontecendo. No momento que tu começa a mexer numa forma em que somente as etnias ligadas a ancestralidades vêm trabalhando isso aí, tá? Sem que essa etnia tenha um acesso a isso, está cortando um elo, está cortando um vínculo, está cortando um acesso de um povo todo. E não é pouca coisa isso. Isso aí significa um escravizamento de consciência. Tu está apagando a consciência antiga daqueles seres e está dando a ela uma consciência nova, ao qual tu pode manipular. E isso que é o mais nojento da apropriação cultural. Que a apropriação cultural em si, ela não é danosa. Todos nós praticamos apropriação cultural. Aqui no Brasil mesmo nós nos apropriamos de várias culturas, né? Isso não é um crime. A questão é quando ela é danosa, quando ela ataca, quando ela transforma as bases dessa cultura, aí então ela passa a ser danosa, que é o que nós estamos tratando aqui. Que nesse caso de alteração das formas do instrumento, que carrega toda uma cultura com ele, ela é danosa. Então eu pergunto o seguinte para essas pessoas que estão fazendo isso aí: qual o conhecimento que elas têm disso? Qual é a intenção delas? Tá? E se fizesse isso com a cultura delas, o que elas iam achar de tudo isso? Já que elas se sentem no direito de se transformar, pegar toda um desconhecimento que elas têm sobre um assunto, que elas se querem sabe dizer 3 frases inteiras sobre isso, e transformar tudo, porque elas querem, elas gostam, que é necessário, vão se sentir bem com isso. Então é esse tipo de coisa que faz com que todas as nossas vidas sejam ceifadas de qualquer oportunidade de crescimento, seja de consciência, seja em aspectos de liberdade, porque a liberdade não veio ainda. Eu acho que nós vivemos o escravizamento muito mais cruel hoje em dia, que é o escravizamento da prisão da consciência. Que agora não estão mais escravizando corpos, estão escravizando consciências. Isso é muito mais grave. É muito mais grave isso. Quando se quer enfraquecer um povo para dominar ele, o que a gente faz? Né? A gente vai cortando os elos que ele tem com a cultura. Ou seja, tu vai separando, tu vai minando todo o acesso que eles têm a qualquer tipo de conhecimento, que é o que forma o que eles são. Então vejam bem o processo que isso aí vem tomando. Quer dizer, daqui a pouco tu vai lá e corta uma representatividade que tem uma cultura dessa etnia. Tá? Coloca lá um capitão do mato lá, o cara vai lá, tira todo o teu direito, né? Tu fica sem acesso a nada, achincalha simplesmente
a tua cultura, te enfraquece. E quando se altera uma cultura, de uma etnia, de um povo, através da apropriação dela, muitas coisas graves podem acontecer, muitas coisas graves podem vir por de trás de tudo isso aí. Então é um sinal de alerta. É um sinal de alerta porque atrás disso aí pode vir muito preconceito, pode vir muita discriminação, muita desvalorização. Não é o fato de uma criatura de uma etnia diferente pegar o instrumento e tocar o instrumento. Não é isso que eu me refiro. Tá? Até é bonito de ver as pessoas se integrando, vivendo em comunhão. É assim que tem que ser. O que eu me refiro é a apropriação cultural daqueles que têm a intenção de denegrir isso. Porque eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão envolvidas no toque do sopapo hoje em dia são pessoas bem intencionadas. Mas existe aquele 1% que não tem essa intenção, que são justamente os que comandam isso aí. Tá? Então é uma coisa tipo assim, olha, é que nem tu pegar um elefante e querer que ele seja um rato. Então o que tu vai fazendo? Tu vai alterando as formas do elefante, vai alterando, e vai deixar ele do tamanho do rato e vai querer que ele seja um elefante, se comporte como um elefante. Não. Tu vai ter alterado toda a natureza do ser, o relacionamento dessa entidade com as raízes dela, com que forma ela, com que ela é. Então essa é a verdadeira apropriação cultural indevida. Essa é a verdadeira apropriação cultural indevida, que é o que está acontecendo atualmente aqui em Pelotas quanto ao sopapo. E eu estou me referindo a Pelotas. Deixo isso bem claro. A Pelotas que eu estou me referindo. Tá? Agora, se o fulano A, B ou C achar que tem o direito de fazer isso, ótimo, beleza. Só que eu digo o seguinte, tá? Quando eu for mexer na cultura de vocês não reclamem. Aceitem também. Porque vocês não têm conhecimento para mexer na cultura negra, não têm conhecimento sequer para falar sobre as raízes étnicas que formou toda essa relação que o povo negro tem com a natureza, com a sua história. Sequer você sabe o que é cultura. Se alguém perguntar para vocês o que é cultura, vocês vão desabar um monte de conhecimentos. Conhecimentos que vocês têm que aprender, que vocês não trazem no DNA de vocês. Que vocês não carregam na natureza de vocês. Cultura não é isso aí que vocês estão fazendo. Cultura é aquilo que nos forma. É a forma com que um povo vê a sua própria realidade. Isso é cultura. E o que vocês estão fazendo é alterar a realidade desse povo. Vejam bem a extensão do crime que vocês estão cometendo. E isso não é brincadeira, não. Isso é coisa para que haja uma conscientização das pessoas quanto a isso. E haja sim uma questão étnica aí. Que não é, se fosse um bando assim, 100, 200 pessoas, não. É 3, 4, 5 no máximo que estão fazendo isso aí. Só que estão carregando pessoas bem intencionadas com eles. Vamos deixar isso bem claro. Eles estão carregando pessoas bem intencionadas com eles. Pessoas que não têm conhecimento, que querem desenvolver um trabalho com alegria, com paixão, com amor, e estão sendo envolvidas, levadas por esse bando de canalhas, que é o que vocês são. Que não se mexe na cultura de um povo, que a cultura de um povo é o que esse povo é. Já não basta o sofrimento que esse povo teve, que esse povo passou, já não basta as marcas que ficaram na história, que até hoje elas devem ser reparadas, elas devem ser reparadas para que elas não se repitam, sejam reprimidas quanto ao futuro. Mas não, vem esse bando de canalhas
tá? E quer mexer em tudo, quer alterar tudo, para ficar tudo ao gosto deles, como eles gostam, como eles querem. Mas não é assim, não. Não é bem assim. Tem pessoas que valorizam o que tem, e tem pessoas que têm que cuidar do que tem. Que é aquela história da batalha de Porongos. Daqui a pouco, gente, vocês vão procurar o supapo e vão encontrar um tamborzinho desse tamanhozinho. Que é o que eles vão dar para vocês. Não tem muito mais a falar sobre isso. Mas uma coisa tem que deixar registrado. Essa apropriação cultural ela só se dá pela inanição e pela falta de atitude. Eu acho que se tivermos uma atitude de valorização, mas principalmente de conscientização, eu já vi muita gente chamar as charqueadas de ponto turístico. Pode. Desde quando um local de sofrimento que matava 600 animais por dia em cada charqueada, que escravizou milhares e milhares de vidas, de lágrimas, de dor, de solidão, de separação. Desde quando um lugar de sofrimento que existiu tanta dor vai ser um ponto turístico? Não, acho que é um lugar de reflexão. É um lugar para as pessoas ir lá e buscar conhecimento e sentir ao quão longe o ser humano pode chegar através da ignorância. Porque espiritualmente, gente, isso é muito profundo, isso é muito sério. Muitos deles ainda não se libertaram. E essa gente não sabe no que está mexendo. Essa gente está mexendo em coisa muito, vamos dizer assim, muito profunda em conhecimentos. Então eu recomendo só uma coisa. Procure se informar mais. Procure saber mais. O conhecimento, ele é acessível a todos nós. Basta um pequeno esforço. Um pequenino esforço para ter acesso a esse conhecimento. Está tudo aí à disposição. Eu falo tudo isso, gente, por uma questão de... Daqui a pouco, quando vocês forem procurar aonde está a nossa cultura, vocês não vão encontrar mais ela. E ela está sendo sucateada na nossa cara. E como as pessoas não têm conhecimento do que é a cultura africana, elas não sabem o que está acontecendo. Entenderam? Então, daqui para frente, nos próximos vídeos, nós vamos entrar no que é a cultura que veio da África. Que, na verdade, no Brasil, nós fizemos um simbolismo dessa cultura. Então, a grandeza da cultura desse continente, ela é tão vasta, que ela se confunde com a própria história do planeta. Ela contém a origem de todas as culturas nessa cultura africana. E como o Brasil, ele arrecadou 40% de todos os escravos que foram tirados do continente, ele é um país que tem uma quantidade de negros, de descendentes afros, enorme. E as pessoas não se deram por conta que são maioria. O que os colonizadores fizeram? Como é que eles entraram lá dentro da África e escravizaram todo um povo? Eu vou começar com um conhecimento básico da cultura africana para vocês. A África sempre foi um continente de muitas culturas. Existe lá cerca de 2.000 etnias diferentes. 2.000 etnias diferentes. Só na República Democrática do Congo
existem umas 500 etnias diferentes. E entre elas, sempre houve a distribuição em tribos, uma distribuição tribal. E essas tribos, elas sempre guerrearam entre si. Ou seja, negro que odiava negro. E se aproveitando disso, os europeus, percebendo isso, eles passaram a usar isso aí. Então era negro que escravizava, quer dizer, ele raptava o próprio negro e entregava para os europeus. Esse é um princípio ao qual muita gente há de se debater em cima disso. Mas a cultura africana tem muito mais coisa. Nós vamos ter que passar por conhecimentos aí enormes ainda em vídeos próximos, que eu pretendo fazer em breve, conforme a possibilidade, e abordar todos esses temas do que é a cultura africana, que no Brasil é um simbolismo da cultura africana. Né? Até dia desse eu estava vendo um mestre falar, me esqueci o nome dele agora, tá? Que isso aí ocorre até na capoeira. Até um nome pejorativo que se dá para alguém influencia no destino daquela pessoa. Porque a cultura africana, ela não é uma cultura escrita, ela é uma cultura de memórias orais. Ela tem uma oralidade que forma todo o conhecimento básico dessa cultura. Então há muita dificuldade em se pesquisar sobre a cultura afro, porque ela não está escrita em livros. Então, quem traz isso no DNA, na etnia, é que tem o elo, é que tem essa ligação, se é que vocês me entendem. Ancestral é aquilo que nos formou. E existem os espíritos dessa ancestralidade. Os espíritos dessa ancestralidade são os que se veem ao redor de todo esse jogo, de toda esse mecanismo ao qual está levando todo o nosso povo a ser sutilmente, novamente, dominado. Então eu só peço uma coisa: a responsabilidade que nós temos, sejamos nós negros, brancos, vermelhos, amarelos, seja o que for, é uma questão de civilidade e humanidade. Porque assim o preconceito começa por um ponto, ele vai se expandindo e daqui a pouco ele entra dentro da sua casa. E aí vocês então vão passar a entender tudo aquilo que se faz para preservar uma cultura que ela é sagrada, ela é um símbolo. Supapo é um instrumento, supapo é um tronco que forma o elo com as raízes. Entendam isso de uma vez por todas. Então vocês não podem sair batendo supapo do jeito que vocês bem entendem, porque não é assim que funciona. Supapo tem que ser respeitado. Tem que vir lá da África e vir trazendo ele contigo até se formar esse instrumento que se formou aqui. Que o que se tocava nas charqueadas, ninguém sabe o que era. Então não deem nome de supapo para aquilo. Aquilo é um instrumento tão sagrado, que ele só deu uma cria. E essa cria se chama supapo. É disso que nós estamos falando. Estamos falando do elo cultural com algo sagrado, que foi uma memória trazida da África, porque materialmente da África não veio nada. Então os negros trouxeram essa memória cultural e transformaram aqui no Brasil, porque era o único modo que eles tinham de viver as raízes, de viver a própria natureza, sendo usados e escravizados. Não sou um escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela é sentinela
de olho claro da Guiné, qual será o seu valor, pobre artigo de mercado? Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida, mostra que a vida se lamenta por nós dois. Mas falta em seu peito um coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, Cambina alçar, fui o rei Eguibá, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais onde se plantava gente. E Calunga, Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. E Calunga, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. Amparo no rosário ao negro Benedito, um grito feito do tambor. Deu no noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social.